Bom, continuando a conversa, né? No intervalo entre as duas viagens que eu fiz para Peru, Bolívia, houve aí o lançamento do Futrica, né? Futrica é onde eu faço um apanhado de poesias, que na verdade, enfim, é uma das situações de arte, né? Para mim a arte entra por aí, onde eu falo, nessas poesias eu falo da existência, do caos, enfim, o caos existencial, de alguma forma. Eu falo das minhas vivências, das minhas histórias na forma de poesia. E nessa fase da vida eu já estava incomodado com muita coisa. E nesse incômodo todo foi quando eu encontro, né, com Maluba, Maria da Purificação de Freitas, né, a grande professora. Ela foi um grande ser na minha vida, foi uma pessoa com uma grande passagem pela minha vida. Durante 5 anos, em média de 3, 4 horas por semana, eu estava na garagem da casa dela com um cavalete, telas, e sempre um instrumento, um adubador imenso do lado, onde a gente ali tinha alguma beberagem por ali e tal, e a sonorização. E depois disso, pintura, né? Tela, tinta, carvão, argila, e deixa a imaginação fluir, né? Joga tinta na tela, cansou dali, pega o tambor e bate, e toca, enfim, que ritmo, não sei. Mas simplesmente deixando o cardíaco, deixando a sonoridade do cardíaco, deixando essa conexão com terra fluir. Foi daí que veio uma formação, vamos dizer assim, uma formação que não tem documento, né, que não tem papel, uma formação de vivências ali toda semana, horas e horas e horas ali, atrás de um cavalete com uma tela e essa coisa dos instrumentos ali, por 5, 6 anos seguidos ali, toda semana ali. E às vezes a gente ainda tinha o convite dela para passar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 4, 5, 6 dias enfiado no mato com instrumentos e simplesmente ali com vivências ali ligadas à questão da terra. Essa coisa de contato com situações da natureza e arte. O que encontrar possibilidades de arte no meio do nada, no meio do mato, no meio da beira do córrego, na beira do rio. Enfim, foram anos assim muito ricos na minha vida. Essas oportunidades com Maluba, que a gente teve a passagem dela agora no início, bem início de dezembro. Deixou esse plano e foi embora dia 3 de dezembro de 2025. Mas deixou um grande saber que para mim faz muito sentido. Então a arte para mim ela fez um sentido imenso a partir daí, a partir de Maluba. Foi quando me deu a condição de compreender tanta coisa. E desse processo nasce a minha condução, quando eu resolvo conduzir oficinas, né? Daí eu resolvo conduzir oficinas envolvendo a arte, porque até então eu conduzia oficinas envolvendo somente conteúdos da psicologia transpessoal. Dessa fase para cá eu comecei a inserir a arte nas oficinas, nos trabalhos. É a arte de várias formas, né? Trabalhando com argila, ou seja, pegando muita coisa do que eu aprendi com ela, do que eu aprendi ali desse processo. Então, às vezes, misturado numa oficina com recursos da psicologia transpessoal, misturando aí os recursos que envolvem... inicialmente a gente brincava com os instrumentos, tem instrumento como brinquedo, né? Vamos dizer assim,
como estimulação, né? Ferramentas de estimulação. E depois chegou o momento de a gente resolver produzir os instrumentos. Produzir os instrumentos ali em grupo, né? Que o grupo pudesse não só manusear, mas que ele pudesse produzir. Eu pudesse pegar um pedaço de madeira, pudesse pegar o couro, pudesse pegar a corda, e, enfim, um couro molhado, fedido, né? E, porque não é cheirosinho, não tá cheirosinho na hora que a gente vai mexer. Tá lá, enfim, a gente modelando isso, pichando, preparando isso aqui até chegar no momento de ter um instrumento nesse estilo aqui. Esse aqui mesmo foi feito em uma dessas oficinas. Então, estilo esse aqui foram feitos várias oficinas, não só uma, várias oficinas. Que, sim, de passar o fim de semana lá 3, 4, 5 dias ali, no ritual, né? Um ritual de construção, um ritual de conexão com os saberes, né? Com a vivência. E cada um vai colocar nesse instrumento a sua arte, mas a sua arte é aquilo que vem de dentro, vai colocar ali as suas dores, vai colocar as suas alegrias, porque não é só espichar a corda aqui, muitas das vezes dá calo nos dedos, enfim, um tanto de situações ali que venham a aparecer durante as provas, porque é uma oportunidade para lidar com curas, né? Com curas da psique, com curas da alma. Então, a produzir o tambor passa por aí. Então, nesse processo foram vários momentos. Aí, às vezes, me procuram, né? Cadê os registros dessas coisas? Os registros estão no universo. O universo registra para a gente. Enfim, não tem necessidade de ficar mostrando, porque a gente precisa vivenciar. E para mim isso passa pelo respeito ao ser humano que está ali. Ele está produzindo, ele não tem que sair vendendo imagem, ele tem que viver o processo. Então, se me procura pelas coisas que eu já fiz, cadê os registros, né, não vai achar muita coisa, porque eu não tenho essa pegada, não é porque para mim o que as pessoas precisam ter registro é o que está dentro dela, o que ela leva com ela, e não a imagem que vai ser comercializada aí fora. Então passa por aí. E por isso que até a gente jogou fora um tanto de registro que tinha. E que estava por aí, que eu acho que não sei se isso faz bem. Porque o que faz bem é o que as pessoas possam respirar, o que ela possa sentir, o que ela possa, na hora que ela está sonorizando ali, vivenciando, sentindo sua respiração, sentindo o pé no chão, sentindo a realidade presente, isso sim é cura. E isso é registro. Mas também, às vezes, me perguntam, né, sobre a vivência com os nativos. Tive uma fase aqui, contando um pouquinho de história, né? Teve uma fase um momento que eu tive a oportunidade de ter uma convivência longa com o povo Inã. Eu sabia muito pouca coisa deles, mas primeiro contato meu com eles, um belo dia, eu fui fazer uma visita aos parentes que eu tenho no Mato Grosso. Na hora de pegar um ônibus para voltar para Goiânia, eu peguei um ônibus para ir para São Félix do Araguaia. Goiânia e São Félix do Araguaia, enfim, era para vir para Goiânia, mas eu fui para São Félix. Por quê? Não sei. Simplesmente o ônibus parou na minha frente, eu entrei dentro dele e fui. E fui para São Félix, assim. Cheguei lá, a gente tinha uma pensão, uma pousadinha bem de frente ao porto, no Rio, então o Rio Araguaia imenso ali, uma pousadinha bem de frente ao porto ali, eu aluguei um quarto ali, entrei lá para dentro. Tentei conversar por ali, ver o que acontecia por ali, enfim, tudo muito simples, tudo muito nada. E aí perguntando se tinha algum evento, alguma coisa que aconteceria ali, não, ninguém sabia me falar de nada. Né? Deitei e dormi. Vamos ver, pelas 2h30, 3 da manhã, acordei e comecei a escutar uns sons diferentes. Pum, pum. Levantei e fui lá para a beira do rio, que eu estava vindo da beira do rio. Chego lá, vejo uma barcaça imensa chegando. Uma barcaça imensa. Essa barcaça foi chegando, ancorou e começou a descer gente. Começaram a descer gente carregando aquelas tanto de coisa lá de dentro, pondo lá fora, tirando aquela coisa.
era o povo Inã que estava chegando para vender, para trazer os pescados, trazer as coisas, os artesanatos, as coisas deles para fazer a feira na madrugada, ali. Foi muito interessante, né? Porque aí eu vou e misturo no meio deles ali. Uns não sabiam, uns não falavam nada de português, enfim, na língua Inã, falando Inã ali, outros falavam muito bem português. Uns malandros que só, né? Que logo me viram como turista, como uma possibilidade fácil de vender caro as coisas deles. Mas foi uma vivência muito rica ali, principalmente com os artesanatos. Ali onde foi uma oportunidade imensa que eu tive de conviver, de passar a manhã inteira com eles ali, a madrugada e a manhã toda ali, junto com eles ali, trocando conversa, sentindo a realidade deles ali, que é aquilo, simplesmente é. Estavam ali trazendo o que eles tinham de mais precioso, que era o pescado e o artesanato. O pescado eles trazem para vender, compartilhar o alimento, né? Mas o artesanato eles trazem a alma, o artesanato eles trazem a essência. Eles não tinham tambores, porque não faz parte da cultura deles, mas eles tinham as maracas, né? As maracas, os maracás, né? Sim, dos mais variados, dos mais, tem uma coisa mais linda, né? Os chocalhos, né? Na linguagem popular, o chocalho todo mundo entende, né? Os chocalhos com os desenhos, que desenho, né? Não é desenho, aquilo é inscrição, né? A inscrição da história de vida daquele povo. Que quando você vê aquelas riscadinhas ali, né, desenhado na cabaça, aquilo ali traz a inscrição, né? Ali traz a genética desse povo. Então eles estavam ali simplesmente comercializando a preço simbólico aquilo ali, que é o artesanato, que é a forma deles adquirirem receita para sobreviverem, mas é a forma também que eles deixaram um recado, né? Aqui está a nossa essência, aqui está a nossa sabedoria. Leve e escute, né? Escute. Aquele som hipnótico, né? Que depois de horas ali tocando aquilo e dançando, entra num processo de euforia hipnótica. Euforia de êxtase. Em euforia de êxtase entra no processo de cura. Enfim, isso é do xamanismo, né? Isso é a pagelância. Então, assim, aí eu entendi o que eu tinha de fazer lá. Peguei o ônibus e fui embora para Goiânia. Eu já tinha encontrado o que eu fiz. Mas, enfim, as coisas então são assim, né? Elas simplesmente são. Siga o coração e as coisas acontecem. Deixe de ser guiado e vai, as coisas acontecem. Para mim, na vida foi muito assim até hoje. Eu senti simplesmente ser guiado. Então, meu contato com os Inãs, que até então não é Inã, né? É Carajá. Carajá é o nome nosso, né? Isso é nosso, isso é do brasileiro, português. Porque eles são Inã. Eles não são Carajá. Então, Carajá é o nome que nós, colonizadores, levamos. E vai lá ver o que quer dizer, né? Nada muito satisfatório para eles. Enfim, passado alguns anos depois, eu tive contato com os tapirapés, né? Ele é muito interessante. Eu cheguei na aldeia lá, perto de Confresa, e aí o cacique aposentado foi quem me recebeu lá. Ele chamou para dentro da casa, na sala dele, simplesmente perguntou o que eu tinha levado. Você trouxe o quê? Como assim? O que você trouxe? Eu trouxe eu, não sei. Fiquei todo sem graça, na verdade, com a situação. O que você trouxe? Eu falei assim, ué, você saiu de onde para vir aqui? O que você trouxe? Mas eu começou a rir, a gente começou a conversar, enfim. E aí me chamou para andar, para caminhar. Um campo de futebol que tem. Eles têm um campo de futebol no meio da aldeia, construído em volta do campo de futebol. Enfim, todas as cabaninhas,
as casas em volta, né? Um campo de futebol no centro e em volta, enfim, o campo de futebol, aspas, né? Você olha, tá lá com o campo de futebol montadinho, para quem é goiano, chegou lá, você vê o campo de futebol perfeitinho ali, com um gol, tudo certinho. Do nada eles transformam aquilo num centro ritual, né? Um centro de festa ritual, os gols do futebol desaparecem e ali cria-se o espaço de festa, de acolhimento, as ritualísticas acontecem ali. E em volta as residências, né, os espaços de moradia e a escola. A escola também está bem agregada ali ao lado. Um lugar muito interessante. Aí ele me chama e me mostra isso tudo. E me chama para debaixo de um pé de banga, no meio do mato, começa a entrar no mato assim. Me mostra uma trilha, né? Uma trilha de porco. Assim. Tá vendo? Tá vendo? O que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso, né? Aí ele queria me dizer quem são eles. Tapira, pé. Tapira, pé. Aí ele me conta a história assim. Caminho de anta. Capinho, caminho de anta. Tapira, pé, caminho de anta. Caminho de anta é a tradução, né, que eles traziam para o nome da nação. Mas que na minha forma de entender tem mais que isso, né? Isso eu não disse, né? Isso eu já pensando aqui nas minhas holocobrações. O caminho adianta, ou seja, é uma trilha onde todos passam e só deixam um rastro, né? Todos, um pisando em cima. Tem 100 homens caminhando aqui, você só vê o rastro de um. Só vê o rastro do último, porque todos pisam no mesmo lugar, né? Um em cima do... Um tira o pé, o outro põe em cima. Um tira o pé, o outro põe em cima. Antes disso, eu tinha aprendido um sistema de meditação exatamente desse jeito, só que eu não sabia que a origem disso estava lá. Eu achava que isso tinha vindo de outras regiões do universo, né? Essa coisa, a meditação de você caminhar, pisando, um tira o pé, o outro pisa. Eu tinha aprendido isso na psicologia como um processo meditativo. De repente, ele vai me ensinar que é o caminho da alta. E... coisas assim, né? Assim, então, a convivência com nativos me dá essas coisas todas. Mas aí vocês se perguntam, né? E os tambores? Também não tem. Aquela tradição também não trabalha com tambor. Uma viola, um violão, na verdade, eles usam violão, usam coisa assim. Mas usa a maraca, né? A maraca está lá. As maracas estão lá. Essas estão. Então, assim, nas nossas tradições, o tambor não é tão presente aqui, nessa região central do Brasil, não é tão instrumento, não é tão usado como instrumento, porque o tambor já está no próprio ser, né? Quando ele está lá chacoalhando e dançando, e aí eles fazem um chocalho aqui também, né? Eles amarram aqui também, chocalho aqui. Hoje eles improvisam de várias formas, né? Até latinha de extrato, que as latinhas de extrato de metal, né, são usadas para isso. E aqui, olha isso aqui. E o tambor está aqui, ele é feito no pé, porque o tambor, o grande tambor é a Mãe Terra, né? O grande tambor é a Mãe Terra, é o coração da essência, né? Então você vai sentir esse ritual todo aqui. E os tambores passam por aí, por esse processo de vivência, de conexão com o que há de mais puro. Enfim, e depois disso eu resolvo brincar, né? Tipo essa peça aqui, ó. Isso aqui é um tronco, eu plantei esse tronco, plantei uma mudinha da árvore, depois eu cortei a árvore. Depois de 5 anos eu cortei a árvore para fazer esse tambor. Isso aqui era uma siriguela. Eu plantei ela, deixei ela crescer, depois cortei, tirei, furei, fiz um furo. Fiz aqui, depois eu construí a ferragem e montei. Eu pedi um amigo meu para arrumar um couro de uma maca e fiz a montagem do tambor. Tem mais esses dois aqui que são da mesma família, né? Que são irmãos desse aqui. Só que aqueles ali ainda está faltando montar o couro, montar a ferragem, o couro, fazer a montagem
Mas eles estão furadinhos, estão prontinhos. É só montar o tambor. Só que isso aqui é um pequeno trabalho, né? Furar isso aqui, assim, é uma beleza. É uma excelente forma de meditar. Você abrir isso aqui tudo aqui, você tirar isso aqui tudo assim na mão. Sim, um formãozinho, um martelinho. E toque, 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 toque. Depois que toque tantos toques, você põe um couro aqui para continuar com o toque-toque, né? Só que aí já de outra forma, né? Esse aqui todo mundo quer brincar, né? Esse aqui as pessoas querem, porque é o pulsar, né? O pulsar da vida. É a interação, é o cardíaco. É o contato com a terra, com a essência. Isso é tambor. Isso é fazer tambor. Agora, aquelas coisas mais simples a gente pega na tradição. Isso aqui é a tradição norte-americana, né? Eu costumo chamar de mais mexicano, né? Eles são mais ali naquela região do México, por ali. Então, esse modelo aqui, ele vem de lá, ele vem dos índios norte-americanos, que eles sim, eles têm uma tradição imensa com essa produção. Mas eu gosto muito mesmo do Pueblo, que é mexicano puro, né? Aquilo ali é um mexicano puro. Tive uma experiência muito rica em Machu Picchu com um casal de mexicanos, nativos mexicanos, um tambor desse aqui. Eles passaram horas por ali fazendo um ritual lá no alto de Lana Beach, um tambor desse aqui. Esse aqui é a tradição mexicana brasileirada, né? Porque foi feito aqui, mas a essência, o modelo em si, a tradição vem de lá. Isso é uma ferramenta fantástica. Para que serve nessas coisas? Para que a gente faz isso? Para que a gente... Tem gente que usa para produzir música, né? Para vender, enfim, mas na essência, na minha compreensão, isso aqui a gente usa para alegar o coração, né? Para mexer com a alma, para mexer com a essência, para despertar a existência, para lembrar que um dia a gente nasceu, que a hora que você nasce, você está treinadinho. Quando você nasce, você está treinadinho com o tambor. Muito treinado, porque você está de cabeça para baixo dentro da barriga da mãe e os pés cá em cima, sentindo o coração da mãe batendo no seu pé, assim, tuf, tuf, o coração da mãe empurrando seu pé para baixo e você dando coice e a mãe sufocada com aquilo que já não suporta mais, essa barriga desse tamanho que não consigo mais, e está lá o coração batendo e o pé do menino dando coice. O pé do menino, e essa é a vivência, né? A essência do tambor é isso, né? É o contato com a mãe. É o pé do menino recebendo a batida do coração da mãe. E ele sai dessa terra, sai dessa barriga da mãe e vem para a terra, né? Pé no chão e essa coisa. E aí o que eu faço com isso, né? Aí a gente arruma um sapato, arruma uma botina, arruma um monte de coisa para poder isolar, né? Porque não tem que ser higiênico, não pode não ser sujo, isso não sei o quê. Mas aqui, o contato com o chão, o pé na terra, pular, gritar, brincar, pular, gritar. Isso é saúde, né? Isso é vida. Isso é alma, isso é espírito. E tambor é isso. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Arro. O que vocês vão fazer com isso, eu não sei. Deixa comigo. Vai dar uns 3 vídeos, né? Mas... Dá. Tem riqueza aí para geração. Gratidão, irmão. Que vocês queriam que eu falasse, então... Ficou ótimo.